Nós nos colocamos, Senhor, à disposição da Tua presença, para que o Senhor venha estar entrando e habitando entre nós, em meio aos louvores, em meio à palavra, em meio àquilo que nós estamos nos propondo a fazer aqui nessa noite. Nós entramos diante de Ti, Jesus, com um coração queimando e desejando a Tua presença. Nós entramos diante de Ti, Senhor, com as nossas mãos limpas e o nosso coração puro, para poder entregar o melhor que nós temos. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, arrependidos por todas as coisas que têm nos afastado dessa presença. Deixamos diante de Ti, do Teu altar, nessa noite, nesse momento, todos os nossos pequenos problemas, pequenos desentendimentos. Colocamos diante do Senhor os nossos rótulos. Colocamos diante de Ti, Senhor, toda a nossa insegurança, a nossa falta de autoridade. Colocamos diante de Ti, Jesus, todas as coisas que têm nos atrapalhado para entrar diante do Teu altar e adorar e nos prostrar e erguer um trono de adoração. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor com mais intensidade, aplaudir o nome do Senhor. Meu Deus. Podem sentar, gente, fiquem à vontade. Eu estava comentando antes com a Fran. Meu Deus, está muito alto. Eu estava comentando antes com a Fran, de começar, que eu gosto muito dessa canção e várias outras músicas dessa mesma ministra, né? Vou chamar de cantora, vou chamar de ministra. Que as canções que ela traz são muito proféticas. Enquanto a gente canta com os pés descalços e o coração em chamas, beijando o Filho, até que Ele venha e chova a justiça, é algo muito profético que nós estamos vivendo, que nós estamos buscando como igreja do Senhor. A gente tem um coração tão... Nem era isso que eu ia falar, mas amém. A gente tem um coração tão justiceiro, um coração que clama por justiça. E quando a gente se coloca ouvindo essa canção e declarando essas palavras, com pés descalços, coração nos queimando e ardendo, a nação nos ombros, a gente se coloca diante disso e fala: uau, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Então, hoje à noite, eu quero falar sobre a presença, amém? Vou botar meu óculos, senão não enxergo. Dava para baixar assim só um pouquinho, porque eu não estou conseguindo ver a Bíblia. Só um pouquinho assim. Ai, uma benção, tá ótimo. Muita claridade. Para quem está vindo pela primeira vez na série Ele, ou para quem já está aqui em todos os cultos sobre a série Ele, o Senhor tem levado a cada novo sábado nós vivermos momentos intensos na presença dEle. Amém? Não sei se vocês estão assim aproveitando e desfrutando tanto quanto eu, mas eu tenho vivido e zelado por essa presença. E não só nos hubs, mas em casa mesmo. Se você não tem esse tempo de devocional e você não consegue entender isso quando a gente fala em casa o Senhor tem derramado, tá tudo bem. Porque eu acredito que hoje, não porque eu estou escrevendo, não porque eu escrevi isso e estou falando, mas porque o Senhor tem falado comigo sobre a presença dEle. E eu precisei de uma chave virar dentro de mim para que eu conseguisse entender que eu carrego essa presença que nós temos falado. E que não é preciso um culto de sábado ou um momento intenso de adoração, que sempre é uma bênção, mas eu quero falar sobre isso para vocês, que não é necessário essas coisas e tá tudo bem se você ainda não consegue fazer dentro de você, dentro do seu secreto, esse tempo de clamor e esse tempo de busca na presença, porque é um processo e todos nós somos assim. Amém? Tá tudo bem. Hoje, mais cedo, eu estudava Mateus 20. Hoje à tarde, não cedo, porque eu dormi até tarde. Aleluia. Mateus 20 eu estudei hoje. E tem a parábola... Como é que é o nome? Peraí. Para não falar asneira, né? Mateus. Abram aí já. Vamos junto. Aleluia. Como eu sempre falo, hoje a gente vai ler a Bíblia. Amém? Nada melhor do que a Bíblia. Peraí, 18.
19, 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. E hoje à tarde eu estudava essa parábola. Isso não está escrito também no esboço. Glória a Deus, aleluia. Então hoje à tarde eu estudava essa parábola e o Senhor me mostrou claramente que para quem... Não precisamos ler tudo, a gente vai ler só o finalzinho lá. Mas para quem não conhece essa parábola, e para mim eu tive a impressão hoje à tarde, que foi a primeira vez que eu tinha lido ela. E eu lia e a parábola consiste no seguinte: havia um senhor proprietário, né, o dono da terra, e ele saiu de madrugada, saiu cedo e encontrou trabalhadores ali, e aí passou por eles e chamou, eles estavam sentados fazendo nada, né, e ele convidou eles para trabalhar. E ele disse que ele ia pagar 1 denário, né, que é um dia de trabalho para eles. E aí depois ele passou de novo ali por volta do meio-dia e ele viu pessoas ali e ainda perguntou: ué, o que vocês estão fazendo parado aí? Daí eles falaram: porque ninguém nos chamou. E ele: tá, então venham trabalhar comigo. E ele chama. Aí depois lá por volta das 5 da tarde, do meio-dia às 3, depois das 5 da tarde, se vocês lerem a parábola, vocês vão entender. Ele chama novamente mais pessoas das 5 e julgando que seja um trabalho das 8 às 18, tecnicamente, vamos dizer que ele chamou os últimos ali, quase antes de parar. Os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas sendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a todos nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia inteiro. Então o dono disse a um deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo de trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar esse último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? E hoje, quando eu estava estudando, a palavra foi generoso. Será que você não ficou com inveja porque eu sou generoso? E eu aprendi que quando a gente lê parábolas, a gente extrai os elementos e organiza. Então esse dono das terras é como se fosse Deus. E as outras ali, as pessoas, são as pessoas, né? Somos nós, aleluia. Então, eu vi uma exposição de um pregador muito benção, assim, de Deus, aleluia, que ele disse que é como se fosse uma das explicações, né? Existem várias. Mas ele trouxe uma exposição de que cada um desses trabalhadores é como se fossem pessoas novas chegando. As pessoas mais velhas, que já estão trabalhando a vida inteira, chegando ali bem de manhã cedo. Aí por volta das 9 da manhã, é como se fosse um adolescente. Aí depois ali, do meio-dia às 13, é como se fosse um adulto. E lá no finzinho, às 17, como se fosse uma pessoa mais velha. E aí, quando a gente se depara com esse final do texto, aonde ele fala: eu não estou sendo injusto, eu estou dando, porque quem chamou foi o dono, foi o Senhor. E a gente precisa entender, e foi por isso que eu disse que quem não consegue entender sobre isso que nós estamos falando, de queimar pela presença, no secreto, sozinho, está tudo bem. Porque é o Senhor que nos chama. E o mesmo Senhor que me chamou lá atrás, com imensa graça, e com um testemunho tão profundo dentro de mim mesmo, que às vezes quando a gente coloca em palavras aquilo que o Senhor fez quando nos tirou daquele lugar, a gente não consegue expressar o que nós sentimos. E tá tudo bem, né? O Senhor, Ele faz. Mas é o mesmo Senhor que me chamou lá atrás, é o Senhor que pode estar aí nesse momento, te despertando agora, nesse exato momento. E tá tudo bem, porque nós temos a mania de nos comparar uns com os outros, dizer: não, eu não consigo ter esse tempo de devocional, então isso aí que ela tá falando não tem nada a ver comigo. Mas o mesmo Senhor, que mesmo que você venha todo sábado, vai acontecer um momento que vai ser esse despertar. Vai ser um momento que você vai entender e vai dizer: uau, eu preciso ir para essa presença. Eu preciso saber mais. Só os sábados não me bastam. Só as canções não me bastam. Só o que a gente tem clamado aqui não é o suficiente. Eu preciso de mais. E é como se fossem esses últimos que estão chegando. Porque esse Senhor, esse dono das terras, que é o nosso Senhor, nosso Deus, Ele dá uma porção para cada um. E Ele não mede, Ele não avalia o desempenho, que era o que os outros ali que chegaram de manhã falaram. Nossa, a gente trabalhou o dia inteiro, a gente aguentou o sol, a gente levou a poeira, a gente comeu comida fria, a gente fez um monte de coisa o dia inteiro.
E eles estavam se comparando com aqueles que trabalharam por apenas 1 hora. E muitas vezes nós estamos nesse lugar de nos comparar com quem chegou agora e está recebendo uma porção grande do Senhor. Mas Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E o mesmo Deus que age aqui, agiu na Bíblia através das parábolas de Jesus, é o mesmo Deus que ministra em nós hoje. E é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que foi lá e fez o que tinha que fazer. É o mesmo Espírito que estava passando aqui enquanto a gente cantava. Então, se você ainda não tem acesso a essa presença, se você ainda não conseguiu acessar e virar essa chave do uau, eu preciso buscar o Senhor todos os dias, eu preciso buscar o Senhor mais na minha intimidade, só os cultos não me bastam. Tá tudo bem, porque nós estamos aqui falando a respeito dessa presença. E um dia, se você estiver com os pés descalços e colocando o seu coração à disposição do Senhor, Ele vai encontrar esse coração e Ele vai plantar essa semente, que foi que a Carol cantou aqui, essa semente da eternidade em você. E você vai entender que não é mais necessário se esforçar tanto, porque Ele está ali. Mesmo quando você está orando sozinho, dentro da sua casa, e você acha que a presença de Deus não está ali, eu espero do fundo do meu coração que quando a gente terminar aqui, a gente começar a orar, você tenha entendido que essa presença, ela habita em você e ela está em você. Amém? Eu queria dizer isso, que nós temos vivido momentos intensos na presença de Deus aqui como grupo. Nossa, fui para um outro lado, nada a ver. Mas por muitas vezes nós acreditamos que esse lugar, que foi o que eu disse, que a chave vai virar um dia, mas nós acreditamos que esse lugar é um lugar inacessível. É um lugar onde nós não podemos nos achegar, porque tem tanta feiura, tem tanta pobreza espiritual dentro de nós, que a gente acha que a gente não pode alcançar essa presença e esse lugar de manifestação da graça do Senhor. Sendo que a Bíblia diz que aqueles que se achegam ao Senhor são os que são pobres de espírito, são aqueles que desejam e aqueles que clamam e aqueles que se colocam como o mais fraco, é aqueles que o Senhor deseja encontrar. E eu até ouvi o Douglas Gonçalves esses dias dizendo que Deus me livre eu achar que eu sou o que é muito bom. Eu quero continuar achando que eu sou o pior dos piores, a que mais necessita, a que mais anseia, a pior dos piores, como o apóstolo Paulo disse, que dentre de todos os pecadores eu sou o pior. Então, muitas vezes a gente viu durante essa série sobre um Deus terrível, grande e inacessível, que ao mesmo tempo foi ministrado que Ele é íntimo e pessoal, e a gente não consegue acessar essa presença dEle, porque nós estamos muito afastados. Durante essa série a gente teve acesso a um Deus de liberdade, que nos faz livre dos nossos pecados, e não porque nós somos bons ou merecemos qualquer coisa, não, porque a graça que Ele estende a mim é a mesma que Ele estende a você. A graça que Ele estende para quem está cantando é a mesma para quem está sentado aí. E a gente teve acesso a um Deus zeloso que nós cantamos aqui, e a gente fica com medo desse zelo por essa presença. E por muitas vezes nos tornamos inacessíveis. Porém, tudo muda dentro de nós quando nós entendemos que Ele é a presença. E foi isso que Ele colocou no meu coração. Ele é a presença. E eu vinha aqui todos os dias e dizia: Senhor, eu quero entrar na Tua presença. Senhor, nos leva para esse lugar de profunda intimidade na Tua presença. E é até interessante, algo que eu contei para as meninas esses dias, que eu e o meu marido estávamos assistindo uma série de monarquia. E era muito interessante que, por ser oriental, eles usam muito o chão, né? Então, todas as vezes que alguém entrava na presença do rei, ele se ajoelhava e ficava ali, só por estar. Tudo que tem, vai conversar, se ajoelha. Os dois na mesa, de joelhos, sentados. E aí até o Léo comentou: será que eles não cansam, não, de ficar sentado assim o tempo inteiro? E na hora que ele falou, eu fiquei assim: será que eu não canso de entrar com meu coração disposto na presença o tempo inteiro? Eu fiquei assim: meu Deus, qual é a postura que eu tenho que entrar diante do Senhor? Porque é muito doido, porque quando eles entravam na série era assim. E eles ficavam: não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E eu olhando assim: meu Deus, a gente é tão ocidental que a gente não consegue olhar no mesmo nível para quem está na nossa frente. E a gente cansa os nossos joelhos. Eu não sei você, mas se você não tem a prática de estar de joelho diante do Senhor, você rapidamente quer levantar. E não é uma crítica, porque eu também estive nesse lugar e às vezes me coloco nele.
mas a nossa perna coça, começa a formigar num negócio e dá uma dor na coluna e tu já fica angustiado. A gente dá uma direção em cima do altar, fique de joelhos, adore o Senhor. E aí já fica assim, meu Deus, eu preciso me levantar daqui porque eu não preciso disso. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso entender que Ele é a presença. Eu não entro na presença dEle. Eu estou diante dessa glória, dessa majestade, de uma atmosfera, seja onde for. Não precisa ser necessariamente aqui no culto. Seja quando tu está dentro da tua casa e tu começa a aclamar. E tu começa a dizer, Senhor, move a minha vida, move meu coração, entende os meus sentimentos, me ajuda a me organizar, faz alguma coisa por mim, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. E tu fica, uau, a presença está aqui. E eu sinto ela. Eu não preciso sentir ela e cair e orar em línguas e fazer uma loucura e sentir um arrepio e ficar, que nem a gente brinca agora assim. Não precisa de nada disso. Porque a presença está ali e ela habita em você. E eu preciso. E hoje, enquanto eu orava sobre a mensagem, eu disse assim, eu preciso ser muito clara nisso. Eu preciso ser muito clara. Eu falava, Senhor, me faça ser clara. Era só isso que eu dizia para Ele. Senhor, me faça ser clara, porque eu preciso passar o que eu estou sentindo a respeito de que a presença dEle habita em mim. Ele é a presença. E a presença dEle habita em mim. E eu fiquei, Senhor é a presença. Dentro da minha casa, o Senhor é a presença. E a presença habita em mim. E eu preciso ser clara quando eu for compartilhar isso. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Quando a gente tem um encontro com essa presença, tudo muda em nós. E eu revisitei algumas mensagens antigas que nós tínhamos aqui gravadas. E eu fiquei, uau, mas eu já falei sobre isso, que incrível. E eu fiquei, meu Deus, é como se fosse mais uma vez eu falando da mesma coisa. Porque foi quando lá atrás a chave virou para mim. Eu não imaginei como eu ia estar hoje falando novamente essa frase. Quando nós temos um encontro com a presença, tudo muda na nossa vida. E eu separei algumas pessoas, queria que vocês abrissem em Gênesis 32, aleluia. Eu separei algumas pessoas que tiveram um encontro com o Senhor e essa presença mudou a vida deles. Eu fui assim, ó, tinha tanta gente para escolher e aí eu fui em quem eu passeei na Bíblia esses dias. Então vai eles mesmos. Se você, a Bíblia não é nada revolucionário, né? Porque tá lá, aleluia. Gênesis 32, versículo 22, se não me engano. 32, 22. A gente vai falar sobre Jacó. E só para trazer assim um grande resumo, ele era uma pessoa que era a semente de Israel e tudo aquilo que o Senhor tinha planejado viria dele. Então, assim como nós, eu quero, todas as vezes que eu pego um personagem bíblico para trazer e expor assim a vida deles para vocês aqui em cima, o meu anseio, o meu desejo é que você se coloque nesse lugar e se olhe com esses olhos. Assim como nós, muitas vezes, como Jacó, nós estamos percorrendo atrás de algo, de uma bênção. Então tudo o que ele fazia, a história dele, desde enganar o irmão dele, desde fazer, é porque havia uma promessa sobre a vida dele. A gente precisa olhar o Antigo Testamento e as coisas que foram feitas com uma ótica do futuro, daquilo que viria a acontecer. Olhando para o Cristo que viria fazer e cumprir tudo isso que a gente lê. Porque muitas vezes a gente é rápido e fácil no julgar e questionar a atitude do personagem, a atitude da pessoa ali. E a gente não se coloca no lugar. Então Jacó, como muitos de nós, era um homem que enganava as pessoas para conseguir aquilo que ele queria, a grande bênção. E ele corria atrás da bênção e ele fazia tudo o que era preciso fazer. E ele ia atrás disso e ele era incansável. Se vocês lerem toda a história da vida dele, da vida desse homem, vocês vão ver como ele se parece conosco. Como ele fazia o jeitinho dele, em vez de esperar o processo e o tempo que o Senhor tinha programado. E aí aqui em Gênesis 32, 22, fala assim: naquela noite Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres e as suas servas, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e os transpôs ao val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que eles passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e então um homem lutava com ele. É preciso entender que antes de Deus fazer alguma coisa na igreja, ou que o Senhor vai fazer alguma coisa através da sua vida,
você precisa desse ficou sozinho. Porque muitas vezes nós não queremos nos sentir só, mas é tudo o que o Senhor precisa para ter um confronto direto conosco. Eu disse que a história dele era tão parecida, mas é que a gente foge desses confrontos. Eu não sei vocês, mas eu fujo muito. Eu fujo muito desses lugares. Teve uma vez que eu estava numa luta, num negócio tão grande dentro de mim, ano passado, em relação ao ministério, que eu não ia para o lugar da presença, porque eu sabia que eu ia ser confrontada. E o Senhor precisou, num dia como hoje, um dia de sol, um dia sem vento, um dia sem chuva, um dia sem raios, trovões e tempestades e loucura no céu, fez acabar a luz. Do nada, no meio da tarde, enquanto eu trabalhava. E aí, quando eu fui dizer assim, puxa vida, daí terminou, apagou o computador, ainda perdi o que eu estava fazendo, para variar, a gente não salva as coisas. E aí eu olhei assim para um livro que eu estava fugindo também, que ele estava me confrontando demais, eu não conseguia terminar. E aí eu olhei para o livro, olhei para o Senhor, olhei para o livro, olhei para o Senhor, eu falei, tá bom então eu vou me dispor. E eu fui, e o Senhor precisou fazer com que eu ficasse sozinha, assim como Jacó, para confrontar a minha vida. E o texto segue dizendo, Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu, não o deixarei ir não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. E então Jacó disse, o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E Jacó então disse, por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E então o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Gente, quem é que salva a vida da gente, senão o Senhor? E ele precisou, é difícil falar para mim de Jacó, é difícil para mim falar de Jacó, porque eu vejo muito a minha vida nele. Muito, muito. O Senhor precisou trabalhar no meu caráter demais para que eu pudesse chegar nesse lugar de olhar nos olhos do Senhor e eu olhar para Ele e eu ver que Ele sorriu para mim e eu voltar completamente os meus olhos para a presença dEle. Assim como Jacó. E se vocês seguirem lendo a história, se vocês não leram, eu aconselho vocês a lerem, mas leiam o resto da história e vocês vão ver que esse encontro com o Senhor, com a presença de Deus, mudou tudo na vida dele. E desde então, ele nunca mais foi o mesmo homem. E a semente que tinha sido plantada lá atrás, continuou frutificando e estamos aí, né, graças a Deus até hoje, porque alguém permaneceu. Amém? A outra pessoa que eu quero falar, que passou pela minha vida esses dias, é Josué. Eu disse que eram umas pessoas bem assim comuns. É Josué 1. Trazendo o contexto rapidão, né? Moisés tinha morrido. Moisés foi, né? Foi com Deus. Literalmente, foi na bênção. O Senhor recolheu ele ali no finzinho de Gênesis. Ali de Deuteronômio, eles contam, né, a história. E aí, Josué, o meu texto é Deus anima Josué. Então, era um homem que tinha uma promessa, assim como Jacó. É isso que eu quero construir com vocês. São pessoas que tinham uma promessa de Deus. Glória a Deus, obrigada. São pessoas que tinham uma promessa de Deus sobre a vida delas. E elas estavam percorrendo. Então se coloquem no lugar de Josué. Ele foi o sucessor de alguém muito importante. E esses dias eu e meu marido, por algum acaso, assim, que eu não vou dizer porquê, a gente assistiu 3 ou 4 episódios da série lá da Terra Prometida, aleluia. E a gente viu, aleluia, porque meu marido gosta, hein? Né, marido? Ele ama o Caleb e o Josué. E aí a gente tava assistindo naquela produção maravilhosa. E aí, o que acontece? Acontece que no contexto ali que eles trazem de história para a época, todos os líderes das tribos, eles estavam rejeitando Josué. Então, imagina você ser o líder de alguém importante. Ser o líder de um ministério importante na igreja, seja qual for, porque todos são importantes. Ou você assume o lugar de alguém dentro de uma empresa. Ou você assume o lugar de alguém dentro da família. Pensa em você sendo sucessor de alguém que fez algo
muito bom ou muito ruim, mas de qualquer forma era um sucessor. Então Josué estava ali, ele era o novo líder e ele precisou ser animado por Deus. Ele precisou ter um encontro com Deus. Ele precisou que Deus falasse audivelmente com ele. E é interessante que eu falei da série, da novela, porque ele fala assim, ele está no deserto, não está escrito isso exatamente na Bíblia, mas faz muito sentido, é claro, que ele andou pelo deserto e disse assim, ai Senhor, fala comigo. E ele estava falando, Jesus, Deus, fala comigo. E aí ele fala lá, e aí Deus fala com ele assim como ele falava com Moisés. E aí a Bíblia diz assim, eu quero ler o versículo 7. Ali, não, o 6, né? Clássico. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar do livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. E aí tem uma pausa e o próximo versículo já é: eu não te disse isso, com ponto de exclamação. Deus falou com o homem. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu fiquei assim, quantas vezes na minha vida, ou quantas vezes na sua vida, você não precisou, para tomar uma grande decisão, ter esse encontro face a face com a presença? A gente falou de Jacó, mas agora a gente está falando de Josué, que era a respeito da liderança sobre um povo enorme, muito grande. E ele, quando eu me peguei meditando nisso hoje, eu falei, talvez se o Senhor não tivesse se disposto a colocar os olhos em Josué, talvez Josué não seria o líder que ele foi. Errou, como todo mundo aqui. Só tem um nome aqui que não errou, Jesus. O resto tá tipo nós, bem igualzinho assim. Então imagina se Josué não tivesse esse confronto com o Senhor, de Deus olhar para ele, ei, calma, seja forte. Não fui eu que te ordenei. E por muitas vezes a gente se coloca nesse lugar do tipo, não, eu não vou porque o Senhor não falou comigo. A presença do Senhor não tomou conta, eu não consegui ter uma resposta. E a gente esquece, lembram do que eu falei do tema? A gente esquece que Ele é a presença e Ele habita em nós. E nós esquecemos que nós temos acesso a essa presença o tempo todo. Enfim, vou falar outra pessoa que vai ganhar uma bala se acertar quem eu vou falar. Uma bala da recepção. A gente vai falar. Uma bala que não é minha, né? O jejum, aleluia. Uma bala que não é minha. Queria deixar claro. A gente vai abrir Atos 9 e vai falar sobre o apóstolo Paulo. Eu ia pegar todo mundo do Antigo Testamento, mas eu decidi falar de uma pessoa do Novo. E eu disse que não era ninguém assim revolucionário, mas são pessoas revolucionárias que mudaram a minha vida. E quando a gente pensa no apóstolo Paulo, a gente consegue até talvez, quando a gente pensa em Jacó, que estava tendo uma descendência, 11 filhos, a gente fala, não, amém, muito distante de mim, mas que linda a história. Aí pensa em Josué, nossa, liderar um povo. Fala, não, talvez, amém, linda a história, porém um pouco distante de mim. Mas e o apóstolo Paulo? Que era alguém que, além de falar mal dos crentes, de não gostar dos crentes, era alguém que matava eles. Ah não, muito distante de mim. Mas a Bíblia diz que se você odeia alguém, você é como um assassino. E muitas pessoas, quando entram por aquela porta, eu já ouvi inúmeros testemunhos, mas vários testemunhos, de pessoas que são crentes hoje em Jesus Cristo e falaram, não, mas eu odiava os crentes. Pra mim, crente, passa longe de mim. Eu conheço muita gente assim. E quando eu me converti lá atrás, com 13 anos, aleluia, com 13 anos, graças a Deus, podia ter sido muito pior, podia ser depois da adolescência, que já foi um negócio tenso, mas foi com 13 anos que o Senhor me achou dentro do meu quarto. Foi lindo. E quando eu me converti lá atrás com 13 anos, e eu me deparei com a história desse homem,
Saulo de Tarso. Daí eu fiquei, uau, eu sou essa pessoa. Eu falo assim, porque eu falava mal, porque eu odiava, porque eu assassinava pessoas na minha mente. E o mais louco sobre o apóstolo Paulo, que eu disse que, talvez Josué e Jacó lá atrás você se acha um pouco distante. Mas o apóstolo Paulo, ele era alguém que conhecia a palavra, assim como muitos de nós. Ele conhecia a Torá, conhecia os primeiros 5 livros e ele era fiel naquilo que ele fazia. Tanto que ele achava que matar essas pessoas é porque estava indo contra o que ele cria. Então ali em Atos 9, diz assim, Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas proclamava Jesus e afirmando que ele... Atos 9 não, perdão. Esse já é o 9:20, isso. E isso é depois, gente. O Senhor encontra ele, não preciso ler, né? O Senhor acha ele e ele cai e ele fica cego e aí ele precisa de alguém para ajudar ele. E aqui ele já está lá em Damasco e ele começou a proclamar sobre esse Cristo porque ele teve um encontro real com essa presença. Porque se vocês voltarem só um pouquinho ali na conversão, diz ali, o 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E então Paulo se levantou do chão e abrindo os olhos, nada poderia ver. E guiando então pela mão, levaram-no para Damasco. Então ele esteve 3 dias sem ver e durante os quais nada comeu nem bebeu. Então ele começou, aleluia, o ministério no jejum, graças a Deus, pela vida do apóstolo Paulo, né? Temos muito a aprender com ele. Aleluia. Oi, Bia. Enfim. E depois os discípulos começam a ficar atônitos com o que aconteceu, porque eu gosto tanto dessa história do apóstolo Paulo, porque diz ali exatamente o que eu estava lendo no 20, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. E todos que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam, não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? E aí olha só a vida de alguém que teve um encontro profundo com a presença. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Gente, alguém que teve um verdadeiro encontro com a presença. Alguém que, tudo bem, você não matou ninguém, não pegou uma arma, matou alguém, não escoteou ninguém. Mas tenta colocar dentro do seu coração e da sua mente, quantas pessoas na sua mente você já decretou que você queria um fim, queria que elas não existissem. E então ele foi lá e prontamente, a partir de ter um encontro com essa presença, ele mudou e confundiu todas as pessoas que estavam na volta. E até é incrível que entra um personagem muito interessante, que é o Barnabé, que se não fosse ele, talvez o apóstolo Paulo não tivesse permanecido, porque esse homem foi um grande discipulador e ele insistiu na vida do apóstolo Paulo. E hoje nós temos aqui tantas cartas, tantas histórias, porque existiu um homem que foi esse, Barnabé, que investiu na vida de alguém para que ele pudesse permanecer na presença e para que ele pudesse fazer aquilo que o Senhor entregou nas mãos dele. Então eu trouxe 3 pessoas muito conhecidas, muito assim, histórias que a gente ouve praticamente uma vez por mês, a gente ouve na igreja, se não mais, falar sobre Josué, falar sobre Jacó, falar sobre o apóstolo Paulo. E eu queria trazer isso para vocês, mostrando pessoas que tiveram um encontro externo com o Senhor. E é claro que quando nós nos deparamos com essa presença, algo começa a mudar dentro de nós, e é para onde a gente vai. Mas eu trouxe 3 pessoas que tiveram algo externo, que tiveram um encontro de fato. Jacó, que foi ali, viu um homem que era Jesus, aleluia. Aí Josué, que viu uma voz, que era o próprio Deus falando com ele. E Paulo, que viu uma luz, que era o próprio Jesus falando com ele. Pessoas que tiveram um encontro externo. E quando a gente volta em todo o Antigo Testamento e vê a história de Adão e Eva, que eles andavam com Deus no jardim, que Moisés encontrava com o Senhor no monte, aonde as pessoas que estavam dispostas, com o coração queimando e um coração diante do Senhor, elas estavam dispostas a se encontrar. A gente
não encontra mais o Senhor nos jardins e nas montanhas hoje em dia. A gente não precisa ir até um lugar para poder chegar diante dele, como os judeus iam nas sinagogas, e era por isso que foi tão difícil. Foi tão difícil a propagação do evangelho, porque as pessoas não acreditavam nisso do que estava acontecendo, não acreditavam no que as pessoas que viram Jesus e andavam com ele receberam. Então, essas pessoas, elas estavam diante do Senhor mediante a um convite. Se você olhar todas as histórias, o Senhor as convidava para um templo e levava para uma tenda, levava para um monte, levava, sei lá, esses dias a gente estava brincando lá e me vem Raabe na mente, não teve um encontro com o Senhor, mas ela conseguiu compreender que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, porque ela teve um encontro com pessoas que carregavam essa presença. E o quão incrível é você ser a pessoa que carrega essa presença. Você ser a pessoa que tem os olhos brilhando em chamas. Uma vez o Dé estava ministrando aquela música do Alessandro, e eu me lembro claramente dele falar sobre os olhos como fogo, que o Senhor olhava para nós e nos via. Não sei se tu lembra disso, mas eu me lembro claramente que o Senhor olhava para nós e nos via incendiados pela presença dele. E eu fico assim, uau, como é que deve ser o Senhor olhar para mim e me ver queimando e ardendo o meu coração diante dele. E isso todos os dias, eu vou dizer sinceramente para vocês, sem... Como é que eu falei isso? Deus é minha testemunha, eu falei ontem brincando. O Senhor sabe que todos os dias eu quero me colocar nessa posição de ter os meus olhos queimando diante da presença dele e olhar para ele com todo o meu ser e com todo o meu entendimento, e eu não precisar mais desse convite externo, porque hoje ele não faz mais. Eu até semana passada comentei sobre o tabernáculo, sobre o Monte da Transfiguração. Ele não precisa mais habitar em tendas, ele não precisa mais estar cada um num lugar, mas ele nos convida para habitar, e ele não vive mais, graças a Deus. E isso é uma das coisas que mais me encantam na presença dele, é que ele não precisa mais de prédios feitos por mãos humanas. E a gente canta e a gente declara, e quando eu me pego na minha casa vivendo algo extraordinário na presença dele, eu fico, uau, quão agraciados nós somos, porque não precisamos mais nos arrastar até a tenda e levar um bicho para morrer em nosso lugar. Eu fico pensando no tabernáculo, eu fico pensando no fedor que devia ser aquilo, e por que tinha tanto incenso naquele lugar. Eu não sei como é que é vocês quando vocês leem a Bíblia, mas eu não consigo ler os primeiros livros ali, e ler Levíticos e ler Números e não me arrepender profundamente, porque são 613 preceitos, 613 leis que eles carregavam à risca. A gente até estava falando sobre o The Chosen. Se vocês olharem tantas coisinhas pequenininhas que eles falam o tempo inteiro sobre lei, eu fico, meu Deus, sabe? Chega a me dar um negócio assim. Eu falo, graças a Deus, nós não precisamos mais de nada disso para podermos nos achegar nessa presença. Aleluia. E quando eu quero que vocês abram em João, rapidão, que eu vou falar o embasamento do que eu estou falando sobre a presença habitar em nós. João 14 é um dos meus textos favoritos da Bíblia toda. Tem muitos textos muito bons, mas é onde Jesus fala, né, que ele é o caminho que nos leva até o Pai. E ali no João 14:15 fala que Jesus nos prometeu o Espírito Santo. É interessante analisar esse texto com essa perspectiva que nós temos hoje, que a gente já consegue entender. Se você não entendeu, você vai sair daqui entendendo isso em nome de Jesus. Mas que a gente já entende que nós não precisamos mais dos templos, nós não precisamos mais do local, nós só precisamos nos achegar. Mas tenta colocar na sua mente, eles ouvindo isso de Jesus lá no tempo deles, que eles iam religiosamente todo sábado para uma sinagoga, aonde eles tinham religiosamente as leis. Eles tinham os cultos, mas eles tinham religiosamente os momentos deles de entregar, as pausas para poder orar, o dia de trabalhar, o dia de não trabalhar. Eles tinham tanta lei. E aí Jesus abre a boca e fala assim, ó:
Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não me vê e não me conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Gente, vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. E o Senhor diz: não os deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. E naquele dia vocês saberão que eu estou... Olha isso! Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Ou seja, o Senhor Jesus está com Deus, então eu estou com Jesus, e ao mesmo tempo nós dois estamos habitando com o Pai. E existe um Espírito que habita em nós, que o nome do Espírito e da presença de Deus é o Espírito Santo. O próprio Jesus encarnado, Ele andou na terra exalando essa presença e mostrando quão acessível podia ser com apenas uma oração de confissão, que é o que a gente faz aqui. Falo: Senhor, habita em mim, em nome de Jesus. Faça morada em mim, em nome de Jesus. Começa a me transformar, em nome de Jesus. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o Espírito Santo, Ele vem habitar em nós. Então, nesse momento, nós somos batizados com esse amor. E a partir desse momento, o Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita no Senhor. E eu tenho livre acesso a essa presença. E ao mesmo tempo, dentro de mim, eu consigo entender que Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que abriu o mar, Ele é um Deus que fez parar o sol, falando das histórias que a gente passou. Ele é o Deus que fez tudo acontecer, simplesmente porque algumas pessoas entraram no meio de uma água, botaram um caixote de madeira, simplesmente o rio parou. Pode ser tão bobo assim: nossa, Bruno, tá falando assim da palavra. Cara, era isso que eles viam. Eles tinham várias coisas para não tocar, que daí morria, que aí fazia. Mas o que mesmo realmente passava na cabeça deles? Simplesmente porque Deus fez o que Ele fez. Hoje eu consigo entender que esse mesmo Espírito que soprava profeticamente sobre a vida de tantas pessoas aqui, que até hoje nós cantamos as canções, nós profetizamos sobre o que eles falaram, nós declaramos. Quando você está triste, você abrir a Bíblia em Salmos e profetizar as palavras que essas pessoas profetizaram, ao mesmo tempo aquele Espírito começa a te consumir, e aquilo ali começa a ser verdade para você, e você é revestido de uma autoridade na presença de Deus que ninguém consegue explicar. Existem coisas que acontecem no seu secreto, ou coisas que não estão secreto, mas aqui nesse secreto, quando você está de joelhos com o Senhor, que só você sabe explicar, porque foi tão profundo e tão revelador, e você acessou uma nova porção da presença de Deus. E ali nesse momento você consegue perceber que o Espírito da verdade está em você. Deus escolhe se mudar para o nosso espírito, no centro das nossas vidas, aonde Ele pode estar mais perto do que uma palavra a ser pronunciada, onde Ele consegue estar mais perto quanto o ar nos meus pulmões, porque o ar ainda está aqui, mas Ele está mais perto do que isso, porque eu e Ele somos um, e nós somos um com Deus. Uau, gente, nós somos um com essa presença, que nós buscamos, e a gente fica aqui cantando, e a gente vem aqui e ministra sobre a vida de vocês, para dizer: cara, acesse essa presença. A gente vai viver um dia que o ministro do louvor vai só cantar, vai só expandir o seu coração para a igreja, porque não vai precisar ficar declarando. Feche seus olhos, se ajoelhe, levante suas mãos, a presença está passando. Gente, é muito surreal quando o Espírito de Deus se muda dentro de nós, dentro do nosso coração. O nosso espírito passa a ser um lugar de habitação para Ele morar. Lá em 1 Coríntios 3 diz que nós somos o templo. E muitas vezes nós usamos esse versículo para falar sobre um modo de se vestir, sobre falar sobre um modo de se portar. Tu não sabe que tu é templo do Senhor, vaso? Cuidado, não fala assim com fulano de tal. Sendo que quando eu deveria olhar para a cara dos meus irmãos, e quando eu for pensar em criticar, e eu falo isso com muito temor, porque eu sou muito crítica,
E quando eu deveria pensar em criticar algo que o meu irmão fez, eu olhar para ele e falar: uau, o Espírito da verdade habita dentro dele. Há um Espírito revelador que habita dentro dos meus irmãos, que deveria ser a última coisa que eu deveria pensar é criticar, porque o mesmo Deus que habita em mim, que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele habita na pessoa que está aqui do meu lado. E quando alguém com medo, anteontem, eu estava ouvindo um pastor ministrando num podcast falando que ele disse assim, ele contou uma história de que um dia no culto ele passou para uns irmãos e disse assim: amanhã a gente pode se encontrar em tal lugar que eu quero conversar com vocês. Ele disse que quando chegou no outro dia, era um casal de líderes de ministério da igreja, tipo muitos de nós aqui, e eles chegaram na frente do pastor, sentaram na cadeira. E o pastor olhou para eles e disse: gente, vocês estão bem? O que aconteceu? Vocês brigaram? E o pastor dizendo: não, eles estavam imóveis, eles nem se mexiam. E ele: gente, o que aconteceu? O que foi? E ele disse assim: o que aconteceu? E ele: não, pastor, sabe o que é? É que no outro ministério que nós estávamos, os pastores só nos chamavam para criticar. Só nos chamavam para entregar alguma coisa, cobrar de alguma coisa errada que a gente fez. E aí ele disse: não, gente, eu não estou aqui para isso. Vocês precisam parar de ter esse entendimento, essa mentalidade de escravidão. Porque o que ele estava fazendo lá era chamando um casal comum da igreja. Aí ele pegou um envelope, ofertou na vida deles. Voluntários da igreja. Pessoas que não eram assalariadas. E ele foi lá e ofertou. Porque o Deus que habita nele, o Espírito da verdade que estava nele, fez com que ele olhasse com olhos de amor para um casal. E foi muito doido, porque a gente assistiu isso, eu e o Léo. Não me lembro se foi no mesmo dia ou se foi um dia anterior. E à noite aconteceu a mesma coisa com a gente. Incrível, nos chamaram. Aí o Léo olhou pra mim e fez assim, eu não sei. Aí subindo a escada, ele: não sei, fazia assim, não sei. Aí eu sentei, daí eu: ai meu Deus, lá vem. É bom, eu fiz M, como diz o Dé. Fiz alguma coisa. O que a gente fez? Vou ter que me consertar com alguém. Ele pensou: não, eu chamei aqui vocês pra saber como vocês estão. Igualzinho, gente. Igual no podcast. Igual. Vocês estão bem? E a gente: estamos bem, estamos indo. E a gente ali, sentado. Ele: não, eu chamei aqui pra vocês pra honrar vocês e liberar vocês. Uma dívida. Tá tudo bem. E eu desci dali, nos sentimos muito honrados. E aí a gente desceu e eu disse pro Léo: meu Deus, tu viu? E foi de tarde mesmo, eu falei: tu viu? Hoje no almoço a gente assistiu alguém falando e a gente não conseguiu entender que isso talvez um dia podia acontecer com a gente. Porque o mesmo Espírito que habita em mim, o Espírito da verdade e da revelação, é o Espírito que habita no Senhor, porque Ele é a presença. O Kevin, no primeiro dia da série, disse: a presença de Deus tem um nome e ela se chama Jesus Cristo. O Espírito de Deus tem um nome e Ele se chama Espírito Santo. Porque Ele é o Yahvé, o Rafa, o Elohim, o Adonai. E eu fiquei ministrando, pensando sobre isso ontem. Todos os dias. Ele é essa presença manifesta do Senhor, que habita em nós. E nós não temos coragem, muitas vezes, de acessar. Porque nós estamos sentindo tão impuros, tão sujos, com um pensamento tão ruim a respeito de nós mesmos. Então, só para encerrar, nós precisamos saber que esse templo, que nós somos do Espírito Santo, ele se torna santo porque Deus está ali. Porque o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, ele habita em nós e ele estará em nós para sempre. A gente faz assim, achando que é uma música. A gente acabou de ler João 14. E por último, Deus está fazendo algo em nós, dia após dia, encontro após encontro. E uma coisa que me move muito é conseguir entender que hoje nós somos chamados para viver de dentro para fora. E as coisas externas que nós fazemos, elas viram apenas uma consequência daquilo que nós estamos vivendo por dentro. Então a gente chega aqui e a gente faz muita coisa errada. A gente se relaciona com quem não deve, a gente fala coisas que a gente não deve, a gente age de uma maneira errada. E em muitos lugares mesmo, a gente ouve pessoas dizendo que esse tipo de coisa precisa ser transformada. E quando a gente olha para a palavra,
a gente consegue entender que é um processo de dentro para fora. A gente canta em canções, a gente clama por essa presença, mas a gente não consegue entender que quando a gente disse sim para esse Espírito, que é o Espírito de Deus, e Ele nos batizou e Ele passou a habitar entre nós, é Ele em nós que começa a mudar as coisas externas. Nós fomos chamados para viver uma vida internamente, uma vida que exala o de dentro para fora, a partir daquilo que nós decidimos. Porque se você vai se batizar, quando você chega na igreja e você pensa que a água vai fazer alguma coisa, é bem triste assim o que dizer, mas a água não fez nada. Porque você começa um processo de dentro para fora. E de dentro de você começa a fluir palavras. E é surreal quando você consegue entregar algo para alguém que o Espírito Santo estava ministrando em você durante um mês, uma semana, um ano, ministrando e falando e se achegando, e você fala: não, fulano, é isso, tá tudo bem, tu pode começar agora, o Senhor está te chamando para um tempo de devoção. Porque um dia, há muito tempo atrás, alguém fez essa mesma oração, e o Espírito que está em mim comunica com o Espírito que está em alguém, e todo mundo recebe a mesma porção, porque se decidiu se dedicar a esse Espírito. Então hoje não são mais as coisas externas que acontecem ao nosso redor, mas o que acontece dentro de nós. Porque quando você abre a sua boca, é a presença de Deus que fala através de você. Então hoje nós vamos cantar. E é interessante você pensar que você só pode adorar a Deus porque tem um Espírito dentro de você que clama a presença. É doido pensar que agora você vai se colocar de pé e vai começar a canção, e tirando todas as coisas sensoriais, assim, apagar uma luz, ficar um clima, ficar todo mundo de olho fechado, são coisas que dá pra fazer em qualquer lugar. Qualquer palestra coach você faz isso, absolutamente em qualquer coisa você consegue. Mas quando você abre a boca e começa a pronunciar as palavras, aquilo se torna verdade, porque o Espírito Santo dentro de você comunica com o Espírito de Deus, e você fala mais, e por muitas vezes você está em retiro, você está num lugar onde o seu corpo está cansado de buscar, mas tem um Espírito dentro de você que clama mais, e você vai clamar e você vai pedir para o Senhor: me mostra isso, mostra que essa presença habita em mim. Se você quiser, é claro, se coloquem de pé. Eu sei que a gente sempre fala isso, mas eu vou falar mais uma vez porque é um padrão. Queria que você não prestasse atenção no que está acontecendo aqui em cima e fechasse os seus olhos com um entendimento diferente. Eu era uma pessoa muito da emoção antigamente, e hoje eu consigo entender as coisas de forma extremamente racional. Então, com muita intenção no seu coração, compreendendo, você vai fechar os seus olhos e você vai ouvir a canção. E essa canção vai começar a permear o seu coração. E você vai entender que o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, quando Ele foi assunto aos céus, quando Ele desceu até o inferno e pegou as chaves da mão de Satanás, e o mesmo Espírito que faz milagres, que abriu o mar, gente, é o Espírito que vai estar dentro de você, comunicando com o Espírito de Deus. Que você tenha esses olhos de amor para o Senhor, para poder entender e compreender o quanto Ele te ama e o quanto você deseja ardentemente. E a partir dessa experiência, você vai conseguir fazer as coisas que você acha mais difícil, como liberar perdão para alguém, como perdoar o erro de alguém, como colocar um coração que estava julgando num lugar de aceitação, num lugar de compreensão.